Olá, estamos começando a 16ª edição do Painel Tudo Rádio, aqui direto de Curitiba, eu, Cristiano Stuani, da Neostar, que a gente tem um convidado especial, já falo o nome dele, e a edição de hoje é para tratar como foi 2018 para o meio rádio e o que vem por aí, segundo as nossas análises, o que vai acontecer no bate-papo, né, Daniel? Com a participação de todos vocês, também mandaram impressões aí nos nossos canais no tudoradio.com e também nas redes sociais. A gente vai bater aquele papo que está virando tradição, né? O que aconteceu no ano passado e agora qual que é a expectativa para esse ano de 2019? E com isso a gente vai contar, ele está fazendo suspense aqui, mas na verdade não é muito suspense porque a gente está divulgando, né? Sim. A gente vai contar com o Fernando Morgado, consultor de rádios, tem uma larga experiência, é um cara que a gente gosta de conversar muito aqui, não estou puxando o saco dele não, porque sempre rende muito as conversas sobre rádio, é um cara que faz muito bem para o nosso meio. E já que ele é professor, responda pra gente, professor, como foi 2018 para o rádio? O que você destaca aí pra gente? Bom, em primeiro lugar, queria deixar um abração para vocês, meus amigos queridos do Tudo Rádio e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu fico muito feliz de participar. O Tudo Rádio não é só o maior portal de rádio do Brasil, mas é o mais sério também, não é? Eu me lembro do tempo que eu trabalhei no Grupo Globo e trabalhava na área de inteligência de mercado e eu acompanhava muito pelo Tudo Rádio e era uma fonte muito correta, muito séria e que cobria o Brasil inteiro, que isso também é muito importante, não é? Porque o rádio é um meio regional, um meio local, mas ele tem muita coisa no Brasil inteiro. Às vezes a pessoa escreve e fala só da região onde está, e não é o caso do Tudo Rádio. Eu acho isso fantástico, então eu fico muito feliz de poder estar falando com vocês com a câmera ligada, né? Porque conversar a gente conversa sempre. Mas como foi 2018? 2018 foi um ano muito difícil, de forma geral, para o país. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, eu tive um professor que dizia que se você quisesse saber como andava a economia, ou como iria andar a economia, você tinha que olhar a indústria de embalagens. Quanto mais embalagens se produzia, era sinal de que mais produção estava acontecendo. Eu acredito que outro termômetro também é a indústria de mídia, porque você consegue ver se o consumo está crescendo, as marcas investem mais em comunicação, acreditam mais. E se o consumo está caindo, comunicação costuma ser um dos primeiros lugares, não deveria ser, mas costuma ser um dos primeiros lugares que o investimento, o orçamento cai. Não deveria ser assim. O que é lamentável, mas é um hábito que acontece. Então o meio rádio ele sofreu muito com essa perda. Com essa perda de investimento, que foi consequência da situação econômica do país e da situação até política dessa instabilidade. Mas, se for falar do ponto de vista tecnológico, o rádio e a produção de áudio passaram por momentos interessantes. Por exemplo, a gente está tendo esse retorno em 2018, acho que foi o ano de vez do podcast, do desenvolvimento desse formato, ou desse renascimento do podcast. Agora parece que caminhando para se tornar mais viável do ponto de vista econômico, não é? Você tem agora não só novas plataformas de difusão, mas também novas plataformas de análise de dados, de analytics, de audiência dos podcasts, que é uma coisa fundamental para você vender, para você conseguir anúncio. Essa é a fronteira. Se conseguir transformar o podcast num negócio, enquanto negócio, né, melhor dizendo, viável, a gente tem um salto ainda maior. Além disso, a gente teve algumas novas programações, alguns novos formatos. Foi um ano bastante movimentado, mas foi um ano muito difícil, Daniel. Além da migração, que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? A migração que vem acontecendo foi em grandes praças, inclusive, né, Daniel? E até um detalhe, com esse nosso reagendamento do painel, é legal porque a gente, em menos de um mês, a gente teve um monte de novidade. Bastante novidade, em cidades importantes que já estão migrando, acontecendo esse processo. Essa divisa do mercado no FM, né? Essa fatia da audiência. E a questão econômica, greve de caminhoneiros, a questão política, né, a incerteza do que vinha por aí nas eleições. Tivemos uma agenda bem atípica, né? Que a gente, convenhamos, já era esperado por causa dos períodos eleitorais e a Copa do Mundo, né? Tem a Copa do Mundo também. Então, foram vários fatores, especialmente em 2018, que
quem sabe a verba não chegou como todo mundo precisava no meio do rádio, né? E com tudo isso, tudo sofre. O artístico corta, né? O conteúdo acaba sofrendo, né? Sim. O marketing em rádio é uma questão até um pouco ainda nova no rádio, sofre também. E o comercial tem que fazer milagre. Ele tem que fazer milagre. Então a gente passou por várias situações aí que o radialista teve que se reinventar. Eu estou até abrindo aqui uma matéria que foi publicada no dia 12 de janeiro aqui no Tudo Rádio, que até o Cristiano Flores, que é o diretor-geral da ABERT, ele até afirma que o rádio foi um dos meios que mais inovaram em 2018. Foi muito ao encontro do que o Fernando destacou em relação não só aos podcasts, mas essa geração extra de conteúdo que o rádio está fazendo para as plataformas digitais. E aí tem uma chance de ouro também, porque você tem diferentes formas de monetizar isso. Agora você começa a entrar mais nesses ambientes digitais, que é o grande vetor agora da publicidade mundial, né? Então aproveitar não só a força do rádio que a gente vai destacar bastante aqui, vem destacando ao longo do tempo, mas também essa questão das novas possibilidades de incrementar, né, conteúdo e também receita. A crise, né? Então eu jogo a bola pro Fernando. Chuta pra ele que tá lá no Rio de Janeiro, eu esqueci de mencionar isso. É verdade. Passando calor. Tá lá. Estamos no calor do Rio de Janeiro, diretamente do calor do vulcão que está o Rio de Janeiro. A crise, apesar dela sufocar as pessoas, ela obriga com que a gente inove. Sim, que a gente se vire e tenha um aprendizado. E o rádio, talvez ele começou a parar de tirar da cabeça que a internet seja um problema. Você concorda com isso? E nessa sua experiência, sua andança, principalmente vários mercados que você tem em contato, você já vê essa mudança mesmo? Ou se você prega também essa mudança, você acredita nela? Sim. Olha, eu quando comecei a falar no meio do rádio, já se passaram 10 anos, né, desde que eu comecei. E eu me lembro da primeira palestra que eu fiz para radiodifusores, e uma das coisas que eu mais batia era essa, de que o rádio, na verdade, era um complemento, um reforço, talvez até um endosso, na verdade um endosso de várias características que o rádio sempre teve. Cobertura internacional, interatividade, e acrescendo outras, multiprogramação, enfim. Eu acredito que essa mudança de mentalidade está acontecendo, não só porque está acontecendo uma consciência maior, mais informação. Vocês falaram muito bem sobre a questão do marketing no rádio, que é uma coisa que agora que eu estou começando a ver as rádios pequenas, médias, atentando para isso. Eu até faço um parênteses. Ano passado, junto com o Sindicato Patronal de Santa Catarina, o CERT, eu lancei um curso de marketing para a Rádio e TV, um curso online, está aberto, de graça, dá para fazer, enfim, está no site certsc.org.br, e depois outro de programação de rádio e TV, juntando os dois cursos, já são mais de 400 alunos. Legal. Isso não seria possível, com certeza, há 10 anos atrás, porque não haveria essa consciência do meio para a importância desses temas, e aí falando especificamente da questão do marketing. E tem uma coisa que é muito importante, e que também corrobora o que vocês disseram. É fundamental pensar em inovação, porque no momento de crise, se você não faz algo diferente, primeiro que você não consegue se diferenciar dos outros, porque no final das contas vai todo mundo para a disputa de preço. Então, se você fica na disputa de preço, todo mundo perde, todo mundo morre afogado, abraçado. Então só tem um jeito de você fugir dessa disputa, é fazendo algo que ninguém faz, porque aí você cobra um preço que ninguém cobra, porque é algo único. E ao mesmo tempo você tem, colaborando para isso, a evolução tecnológica e essa mudança de cultura. Realmente, 2018, no meio dessa crise toda, se teve algo de bom, e teve, claro, em parte foi isso. Foi essa necessidade que os radiodifusores começaram a ter de olhar para os seus negócios e se reinventar. Por um lado, teve uma consequência ruim, não é? Que foram algumas demissões, reduções de quadro que aconteceram no Brasil, isso é sempre lamentável. Sim. Mas, por outro lado, você teve experiências novas que deram um novo caminho.
Por exemplo, poderia destacar, no caso de São Paulo, sempre me impressionou e admiro muito esse exemplo da Jovem Pan com relação ao vídeo. Teve o caso, por exemplo, desse esquema da Jovem Pan, do próprio Google agora apoiar o projeto da Jovem Pan, como está apoiando também o da Bandeirantes. Eu me lembro que foi destaque no Tudo Rádio tem um tempo. Isso é muito bom. Dezembro mesmo, né? Sim. Porque você tem a possibilidade, agora, finalmente, de geração de receita em cima disso, que é inovação. Pode ser uma receita pequena? Pode ser, a princípio, em comparação com o que é a venda de 30 segundos e tal, ok. Mas é um começo. E pode ser que isso aí, apontando como tendência, pode ser que isso aí se reverta num novo negócio maior. Sim. É um tipo de negócio muito interessante que ele monetiza, ou seja, gera faturamento. Sim. Mas vem um grande desafio para o radialista. Como mensurar a audiência, ou até agrupar a audiência entre frequência, né, o FM, porque as AMs estão migrando, e juntar. Porque o alcance vamos falar em Ibope, o alcance significa uma coisa na frequência, e na internet, no digital, o alcance é um pouco diferente. Então, é um desafio para a gente apresentar para o mercado que eu tenho vamos falar, live gigantesca e eu tenho ouvintes por minuto muito bons. É um desafio que a gente vai ter que buscar em 2019. Eu já estou puxando, né? Mas é um cruzamento de informações que vai deixar um monte de radialista um pouco pirado. Aí que vem a importância, talvez, do marketing. Talvez não, do marketing de fazer essa análise. Né? O que a gente tem de dados aqui com esse aqui e como juntar esses dois. Sim. Porque existe a superposição, que é aquele que às vezes está aqui ao mesmo tempo, se cruza, volta. Enfim, é um negócio meio louco. Né? Mas, na minha opinião, até a gente tem um desafio muito grande nesse sentido, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. É justamente isso, é não menosprezar o trabalho do marketing, também desses acessos às estatísticas e ter uma organização nesse sentido. Vou pegar o exemplo do Tudo Rádio. Tudo Rádio, por exemplo, tem várias rádios lá que você acaba gerando tráfego para as emissoras e elas acabam virando ali num grande catálogo. Você tem um universo de ouvintes ali, seja grande ou pequeno, dependendo do trabalho que a emissora tem na internet, se ela depende mais ou menos daquele fluxo. Você tem como mensurar isso, você tem como aproveitar isso, porque tudo isso parte da sua ponta. Então é a mesma coisa do offline, parte de você tem acesso a esses dados, você tem como monetizar esses dados. Então tem uma série de ferramentas novas para o ambiente digital que, através de uma estratégia de marketing e comercial bem efetivas, que entendam esse número, dependendo, tal cliente vai pedir você tem um A para entregar, você tem o X para entregar, tem o X, tem todos os números em detalhes. Então acho que é mais importante ainda também nesse sentido capacitar profissionais de marketing e também para trabalhar junto com as outras áreas da emissora, né? É que o desafio até, eu já jogo a bola de novo com o Morgado, o desafio é o tal do cross-media, né? Sim. Então você compra o FM, a sua frequência, você compra redes sociais da própria rádio, você compra lives, conteúdos no canal de YouTube. Só vou até fazer um parênteses aqui, que aí eu não sei se o Fernando também concorda. Toda essa ponta de possíveis novos produtos, projetos, etc., em algum momento, de repente, você pode ter algo imprevisível, como, supondo, Facebook, que é a rede que a gente está transmitindo agora, deixa de ser relevante. Sim. Por isso que é importante toda a sua entrega, você tem vários canais e a entrega que leve a sua marca, porque independente se aquele ambiente mudou ou não, você está seguro, porque te procuram, independente de onde você está. Sim. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a não ter em mente só para 2019, mas para, sei lá, até quando que isso for necessário. Sem dúvida. Inclusive, enquanto vocês falavam, eu estava aqui anotando umas palavras-chave, porque são vários pontos importantes. O primeiro, sobre a questão das métricas. Realmente, a gente tem uma dificuldade enorme na combinação e no cruzamento desses dados vindos de diversas fontes, não só de diversas mídias, mas de diversos institutos, empresas, parceiros, enfim, que contam, mensuram essas coisas. Às vezes você pode ter até 2 fornecedores de uma mesma coisa, por exemplo, Google Analytics e Comscore. Não dialogam entre si, porque os métodos são diferentes, e é bom que seja, porque aí você consegue ter um por amostragem, o outro que é a contagem. Mas, enfim, usam nomes diferentes, usam métricas diferentes,
e você precisaria de uma padronização para poder até explicar para o mercado. Mas o caso realmente mais delicado é o diálogo do on e do offline, que até o momento não aconteceu. Existiram algumas tentativas nesse sentido. Por exemplo, o Ibope, há uns anos atrás, tentou o Tag Wave, não sei se vocês lembram. Sim. O Tag Wave era uma tentativa disso, mas até por falta de adesão do mercado, a coisa não andou. Sim. Aí você tem, nos últimos anos, uma evolução no aumento da cota de entrevistados na pesquisa de audiência regular de rádio, um aumento da cota de entrevistados online, e isso tem, inclusive, feito muita confusão na cabeça dos radiodifusores dos mercados com pesquisa regular do Ibope, porque você está mudando muito o perfil dos entrevistados e o perfil da população. Então, uma rádio que tinha uma audiência X, daqui a pouco tem uma audiência 2X, aí a rádio que tinha 2X passa a ter X de novo. Enfim, isso ainda causa muita dúvida no meio, mas são coisas que eu acredito que vão ser consertadas com o tempo. Mas esse diálogo é fundamental e para isso precisa, primeiro, de uma melhoria não só dos trabalhos de pesquisa, mas, sobretudo, de uma cultura de dados e de inteligência que as emissoras de rádio precisam ter. Eu tive a sorte de trabalhar 6 anos na Globo, que na época tinha essa cultura, né, na área de inteligência de mercado. Mas a maioria não tem ainda. Mas acredito que vai passar a ter. Agora, um outro ponto, e esse ponto, Daniel, que você levantou, sobre o Facebook e sobre a presença em várias janelas. Está aí uma outra coisa que aconteceu em 2018 e que agora a gente tem os dados, pelo menos de estudos mais recentes, mostrando pela primeira vez que o Facebook foi superado em quantidade de usuários ativos e foi superado, no caso, pelo WhatsApp. Na minha visão, isso é um marco para o mercado impressionante, porque a gente teve a possibilidade de acompanhar no mercado o que foi o impacto do Facebook. Eu vivi situação de redações que mudaram suas estruturas, mudaram seus processos de trabalho, priorizando o Facebook como uma janela que pudesse fortalecer suas marcas. Estou falando aqui especialmente de rádio, emissoras de rádio que passaram por essa transformação. E agora você vê que isso já não é mais tão relevante e que as redes sociais mais importantes são o WhatsApp, numericamente mais importante, e é uma rede difícil de gerir, porque ela acontece toda de uma maneira privativa, digamos assim, os dados... E com regras que mudam, né? Agora mudou o envio também para um número limitado de pessoas, então é uma situação que não só perde relevância, mas as regras mudam. E sem métricas. A gente não tem métrica de WhatsApp. A gente nunca vai saber, por exemplo, o vídeo daquele comentário que foi feito na rádio, quanto que ele viralizou. Você nunca vai saber. Talvez você só vai ter importância, só vai ter noção da importância daquilo o dia que esse vídeo que você mandou voltar para você pelo celular de um terceiro. Aí você vai ver, voltou? Aí não, aí realmente foi um sucesso. Mas... aí não, realmente. Mas... E a outra rede social, que não é ainda líder, mas cresce muito, que é o Instagram, em que tudo é baseado em imagem. O texto tem uma relevância mínima e o áudio está sempre junto com a imagem. Então isso força mais mudança ainda para a rádio. O Facebook já foi difícil. O Instagram é mais um desafio, não? Verdade. Com certeza. Bom, você está assistindo aqui via internet, né? Via os canais do Tudo Rádio. Não estamos só em um lugar não, né? Porque senão... É multiplataforma. Estamos aqui com o Fernando Morgado, direto do Rio de Janeiro. Está aparecendo ele de polo aqui, mas ele está de bermuda e chinelo, com certeza, lá está 40 graus. Ele botou uma parede ali atrás, mas na verdade está a praia. Não, isso aí, com certeza. Se eu tivesse com uma praia atrás, eu mantinha como cenário aqui para vocês. Ia fazer inveja, né? Melhor não. Essa transmissão com essa qualidade toda no nosso parceiro CrossHost, o Jailton, nosso grande parceiro, amigo. Você precisando você precisando de streaming, seja para outras soluções também, outras soluções de tecnologia para vídeo, áudio, CrossHost.
Também Robson Ferri, RF Mídia, eu sempre enrosco para falar o nome dele, Robson Ferri, mas grande parceiro que está com a gente também, produtor de conteúdo. Inclusive o último painel a gente fez lá, o dia do radialista, lá na sede multimídia do Robson Ferri, da RF Mídia também. Isso é agência, né? Ele tem novidades aí, ele tem postado nas redes. Isso. Em seguida, a gente continua falando sobre esse 2018, 2019, sobre o... Só tem um detalhezinho, que eu acho que o pessoal, temos duas participações especiais, na verdade 3, né? Fernando e mais 2 colegas que contribuíram. Isso. Um deles é o Carlos Massado, da redação tudoradio.com, ele vai destacar um ponto que ele considerou importante em 2018. Legal. Mas acho que agora a gente pode ir com o comentário do Eduardo Capia, que é o técnico que também está inserido lá na ESP, na SET, manja de migração, está à frente desses projetos, tem acompanhado de perto a realidade de rádios grandes e pequenas, enfim, ele vai destacar também o que ele considerou de importante de avanço em 2018. A gente pode rodar agora. Seja bem-vindo, Capia. Olá, amigos, prezados amigos do Painel Tudo Rádio. Uma satisfação e uma honra podermos estar com vocês novamente. Falar sobre o rádio é nos emocionarmos com o rádio, o futuro do rádio, o rádio atual, o rádio pós-migração. Vivemos um momento muito importante, onde temos acompanhado 514 emissoras no ar, segundo o próprio levantamento do Tudo Rádio, novas emissoras, isso tudo tem mostrado a força do rádio. Também temos para 2019, nesse processo de migração, os ajustes técnicos da canalização. Temos muito cuidado com relação às modificações técnicas que podem prejudicar as emissoras atuais. E isso é uma luta nossa, uma luta que desempenhamos juntamente com todos os envolvidos no setor técnico. Meu abraço a vocês e sempre aqui desejando sucesso, êxito nos entendimentos aí do Tudo Rádio e desse painel Tudo Rádio que sempre nos acolhe. Muito obrigado e sucesso a todos que participam. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. O FB Live é um sistema de gerenciamento de live que simplifica o processo de transmissão ao vivo. Assim, a ferramenta permite que as emissoras de rádio e TV publiquem uma live no Facebook de forma profissional. Com o FB Live, você transmite seu estúdio de rádio ou TV diretamente para os nossos servidores que recebem esta codificação e faz a publicação em sua página. Agendamento de transmissão. O FB Live permite ao usuário fazer agendamentos de transmissões ao vivo. Com a plataforma, você consegue selecionar e deixar programados os dias que terão transmissão, além de poder programar para a live ser publicada em fanpages, grupos, eventos ou perfis. Personalize a sua live. Com um painel intuitivo, o FB Live proporciona ao usuário criar e aplicar elementos gráficos para a transmissão ao vivo. Você pode aplicar seu logo, GC ou outra informação que deseja de forma profissional e rápida em sua transmissão. O FB Live é uma plataforma online que não precisa ser instalada e foi criada para facilitar a experiência do usuário com o objetivo de otimizar e profissionalizar a transmissão no Facebook, sendo uma excelente ferramenta de gerenciamento. FB Live. Gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. Essa é a 16ª edição do painel Tudo Rádio. Eu e o Daniel, a gente está direto de Curitiba, inclusive a gente pegou a sala do Michel Miqueleto aqui da Rádio Bananeira. Obrigado, Michel, por emprestar, sem você estar sabendo, inclusive. Teve ficado de férias, está dando uma descansada. Vai descobrir pela rede social. Isso, muito obrigado, a gente está agradecendo desde já. A gente está com lá o nosso grande participante, Fernando Morgado. Direto do Rio? Direto do Rio, consultor, professor, especialista em rádio, sabe dar aula sobre rádio. Exato. A gente está fazendo esse... O que foi 2018, o que pode acontecer em 2019. Bom, uma coisa muito importante que vem acontecendo de 2018 para cá, o processo é longo, né? Ele é velho, né? Sim. Ele é toda a discussão, enfim. A migração, a gente não tem como deixar de falar. Mesmo, você acredita que vai mais quanto tempo essa migração? É difícil estimar, porque assim, a grande pergunta que todo mundo faz é assim, e o FM estendido? O que a gente sabe até o momento é que existe um grande esforço da agência, das entidades, das rádios para não usar o estendido. Então, como ainda não foi feita a canalização, estão espremendo o DAI. A gente até fez perguntas isso para os visitantes do rádio, o que eles acham disso, de mais rádios no DAI, e a enquete está correndo lá, o pessoal está convidado a participar pelo site. Inclusive aqui em Curitiba está
a situação está um pouco lenta por essa discussão, né? Do estendido. Porque algumas rádios vão ter que fazer não um acordo, mas concordar e talvez baixar um pouco a potência. Isso. É o que tem acontecido no mercado em geral. O que eu destaco é que é o seguinte, o processo, ele, na expectativa do mercado, ele está mais lento do que deveria, isso é fato. Então tem muita gente que já acha que, por exemplo, o estendido já poderia ser uma realidade. Fabricantes, todos eles estão também nessa expectativa. Só que, inclusive, já tem no mercado rádios estendido para carro, para celular de mão. Sim. Então a indústria, de alguma forma, talvez tímida, mas ela já reagiu para um mercado que não existe rádios no momento, não existe emissoras transmitindo estendido. Só que o que eu posso destacar para vocês é que a partir do momento que teve a migração no FM normal, o ano de 2018 com certeza foi o ano mais movimentado, porque a gente terminou, por exemplo, no mapeamento de tudo rádio com 540 emissoras mapeadas com a sua cobertura conhecida. Esse foi o número da migração até, digamos, hoje. Eu falei final de 2018, a gente está agora já bem em janeiro, né? Só que assim, antes da virada do ano a gente estava no número de 510, 520, para você ver como a virada do ano foi movimentada. E é isso que a gente vai querer abordar também, porque isso já era expectativa para 2019, né? Sim. E a pergunta que eu jogo primeiro para o Morgado e depois a gente vai discutindo. Beleza. O rádio AM vai acabar? Bom, aí nós temos que dividir as duas coisas. Primeiro, o AM como forma... porque o pessoal não fala muito disso. Vamos por partes. Existe o modelo de transmissão em AM e realmente esse tende a diminuir cada vez mais. E existe um formato de programação que as pessoas comumente chamam de AM, falam do jeito AM, que seria um rádio falado, mais popular. É o caso, por exemplo, da Banda B, onde vocês estão. É o caso da Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Capital de São Paulo, e etc. Bom, então, quanto à forma de transmissão, está caminhando para isso, não é? Nós estamos vendo o processo de migração, a gente já sabe de emissoras que migraram, que tiveram bons resultados de audiência em praças médias, pequenas, que é interessante. E quanto à linguagem de programação, a formato de programação, melhor dizendo, não, esse continua existindo, ainda que com mudanças, porque também a gente tem que entender que o formato de programação popular falado, ele se cristalizou de uma determinada forma porque ele permaneceu dialogando com uma determinada faixa de público que era aquela que estava ligada ainda no AM. Quando ela entra no FM, ela passa a ter um público em potencial muito maior. Eu vivi isso quando eu trabalhei na Rádio Globo, e foi no tempo que a Rádio Globo clonou o seu sinal do 1220, na época para 89,3, depois 89,5 e depois 98,1. Quando ela passa, ela tem um potencial de audiência muito maior, porque na época, hoje em dia já é bem mais, 70% da audiência estava no FM, só 30% no AM, e era um percentual alto no Rio de Janeiro, que tinha Globo e Tupi, que eram realmente dois monstros, né, de audiência na época, e aí puxava para cima. Depois que essas duas rádios passaram para FM, primeiro a Tupi em 2009, depois a Rádio Globo em 2010, aí a audiência do AM foi indo embora, foi toda migrando junto. Então, o que acontece o estilo de comunicação consagrado na AM ele continua, mas com mudanças. A comunicação falada, o comunicador, a personalidade, isso continua sendo muito importante. E é bom falar sobre isso, porque eu vejo esse dilema por parte de alguns radiodifusores, assim, poxa, eu faço uma rádio e aí eu tenho um comunicador muito importante, e aí eu vendo esse comunicador, ele cresce, e daqui a pouco ele vai para outra rádio e me quebra as pernas. Então eu não tenho mais que investir em comunicador, eu tenho que investir em formatos que isso seja uma coisa um pouco mais pasteurizada, um pouco menos dependente. E essas tentativas, e eu já vi algumas, inclusive participei da montagem de alguma dessas tentativas, essas tentativas não dão o resultado esperado, porque no final das contas a gente tem que entender uma coisa que parece muito simples, mas não é. Rádio é comunicação entre pessoas. É isso. Então, se você faz um rádio que é despersonalizado, a ligação com o ouvinte se torna mais difícil, não é?
mesmo num programa com 2, 3, 4 vozes, você sempre tem aquela, ou duas pelo menos, que se destacam e se transformam em carro-chefe. Então, esse tipo de comunicação vai acontecer. O que eu sinto de dificuldade é uma falta de renovação de comunicadores populares. Nós não estamos vendo da geração seguinte de Eli Correia, não é? Paulo Barbosa, que faleceu, o Paulo Lopes, que agora saiu de São Paulo, está em Londrina. Nós não estamos vendo essa geração, né? O Antônio Carlos aqui no Rio, que é uma referência. Está faltando isso, que é uma coisa que também está faltando na televisão. Nós estamos vendo uma dificuldade para formar essa nova geração de comunicadores. Como resolver isso é difícil. Ainda mais nesse momento de crise, que as emissoras gostam de ir no certo e não no duvidoso. Do duvidoso que a juventude representa. Mas eu vejo muito mais um desafio de linguagem, de formato de programação, que provavelmente tecnológico. Porque mesmo com os atrasos que o Daniel se referiu, e que é verdade, a questão tecnológica está caminhando. A migração está acontecendo. O FM estendido sabe-se lá Deus quando, mas está aí, é uma coisa que existe, pelo menos em termos de regulação, está previsto. E vamos ver. A minha grande preocupação é em termos de renovação de pessoal e de linguagem. Você tocou num ponto bem importante, Morgado, porque eu estou vivendo essa experiência com a Banda B, inclusive. Apesar de existir a rádio AM, até uma experiência mais ampla, né? Continua existindo a rádio AM e agora a gente está com o FM. Não foi uma migração, mas é uma experiência que a gente está no FM e no AM. E as duas audiências são diferentes. Isso daí não tem como discutir. Uma parte do AM vai sim para a nossa audiência do FM. Sim. Só que você está sujeito a conquistar pessoas que nunca te ouviram que estão no FM. E essa pessoa que está no FM, ela é mais exigente com algumas coisas. E o comportamento dela é diferente. Então, você equilibrar isso é complicado. A gente tem que fazer o possível para manter a identidade da rádio, né? Porque ela tem esse conteúdo diferenciado, ela produz conteúdo 24 horas por dia. Só que esse conteúdo está na linguagem que o FM aceita, né? E se a gente mudar drasticamente, a gente expulsa o do AM. Então você tem que ir pisando em ovos para ver o que a audiência específica, vamos falar em Curitiba, o comportamento do ouvinte em Curitiba é diferente do de São Paulo, de Londrina, então você já tem um outro desafio, né? Como fazer? Você está em os dois canais ao mesmo tempo, transferir esse conteúdo que ele é reconhecido, só que conquistar esse pessoal que está no FM. É um desafio bem complicado, viu? Eu acho bem interessante essa questão esse desafio mesmo, é um grande desafio. Se eu falar que é fácil, eu vou apanhar aqui do lado do Cristiano, porque é o seguinte, e também não tem uma fórmula fechada. A gente sabe que quando você tem um produto vencedor em audiência no AM, se você muda drasticamente, você cria outra coisa. Então, assim, aquela audiência do AM você desconsidera a audiência da outra faixa ou daquele outro formato. Todos os projetos que tiveram um êxito no FM, eu estou falando de audiência, não vou entrar no mérito de faturamento, nada disso. Mas o de audiência está aí, todo mundo vê, acompanha as pesquisas. Você vê o caso, por exemplo, da Rádio Gaúcha, que tinha uma identidade mais jornalística, menos popular, mas ela é jornalística, ela é super identificada a Porto Alegre. Ela foi feita a migração migração da programação por FM em etapas, com calma, não é desprezando a audiência do AM. Hoje ela é líder geral no FM, então ela já praticamente completou essa transição. Aí a mesma coisa, agora com uma questão mais popular, assim, que talvez se assemelhe um pouco mais à Banda B. É o caso da Super Tupi do Rio de Janeiro, que agora ela está muito bem em FM, no volume de audiência dela expressivo no FM, está batendo recordes para ela. E a Itatiaia de Belo Horizonte, é outro monstro que briga por liderança geral. Então, mas assim, se você pega a trajetória delas, o AM nunca foi desprezado, o público do AM, ele foi aos poucos sendo adaptado, entendendo o que é realmente a exigência do FM, esse público de FM, qual que é o novo público que eu posso trazer, como que eu vou trazer o pessoal da AM para o FM, explicar por que está mudando, e uma série de coisas, né? São vários desafios, até tem eu destaco um detalhe que é algo interessante, né? Quando você faz uma pequena mudança na programação ou alguma brusca,
Quem se chateia é o do AM. O FM simplesmente ouve ou não ouve. Não ouve, pode ser. Agora o do AM ele fica chateado, ele reclama. Porque ele era o teu ouvinte fiel. Então ele liga o rádio de manhã e fica o dia todo. Agora do FM não. Não gostou, ele simplesmente sai, vai embora e procura uma outra coisa. Qual outro risco que a gente vive, essas migrações, né? Quando você está se jogando para o FM, você também está mostrando para os seus ouvintes que tem outras alternativas. Então, assim, às vezes ele vai... Muito bem colocado. Então a tua frequência está ali por 100.3, um exemplo, tá? Ou seja, o dial dele começa em 90, dele vai, conheci algo novo até chegar em você. Sim. Então vai ser uma busca que não é rápida, não é imediata, não é barata. E vai exigir muita eficiência, né? Justamente porque você vai conviver com os outros. Né? A estratégia vai ter que ser bem feita. Como pegar a formiguinha no teu ouvinte pela mão e falar, eu estou aqui agora, é um outro desafio. Então a migração não é simplesmente, fomos para o FM. É um negócio que é grande. Tem que rever práticas, não sei se o Fernando também concorda, comerciais, de marca, estratégia, muda tudo. Só que eu acho que tem um ponto inicial que talvez aí o pessoal está falando, então você... É que sempre tem aquela pergunta mais simplista, como assim? Eu tenho a programação AM, então eu tenho que tentar migrar ela para o FM, ou eu também posso abandoná-la. Aí vai muito da avaliação de qual que é a relevância do que você estava fazendo no AM até hoje. Se você está realmente com dificuldade, você não tem mais relevância, infelizmente não tem mais relevância, aquele projeto pede para ser totalmente reestruturado ou descartado, a migração também é uma opção para isso, o FM, né? A ida para o FM você pode criar uma rádio nova. Sim. Nova, você tem uma oportunidade. Também a gente tem alguns exemplos assim, né? A gente tem alguns exemplos de bem executados, que a gente vai pegar o exemplo de Uberlândia, que as duas migrantes do AM, que elas não tinham mais relevância comercial e audiência no AM, elas colocaram outra roupa, outra marca. Uma foi para uma rede jovem e a outra virou uma rádio adulta local. E estão, acredito eu, até a última vez que a gente entrou em contato com eles, estão muito felizes com esse resultado. Então é muito... É a questão profissional de entender o que eu faço agora. Eu vou lá, migro a minha audiência, vale a pena, eu tenho um projeto relevante como a Banda B, como outras emissoras, agora recentemente a Pai Querer também, Londrina, né? Enfim, ou se realmente é a minha chance de zerar, né? Comecei do zero. O que vocês acham disso também? Olha, a decisão ela é a mais difícil e é a que eu tenho visto os radiodifusores tendo que tomar. E até no ano passado, eu faço parte do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é coordenado pelo professor Luiz Arthur Ferrareto, e a gente fez um seminário e um dos pontos que debatemos foi esse: como as rádios têm reagido à migração. E daí eu deixo assim, para as rádios que ainda vão migrar, se ainda não estão pensando nisso ou estão no processo de pensamento, elas têm que fazer um exercício olhando para dentro e para fora. Não é só olhar para fora, nem é só olhar para dentro. Vamos olhar para os dois lados. Olhando para fora, vendo a quantidade de concorrentes que ela vai passar a ter, que é exatamente isso que vocês comentaram, de uma maneira muito precisa. Porque quando você vai, é como se você estivesse saindo, você fosse um peixe, estivesse saindo de um lago menor e está indo para um lago muito maior. E aí está disputando muito mais com muito mais gente, com muito mais peixe. E aí você tem que se posicionar, você tem que se situar. Você pode resolver continuar com a mesma programação se você sente que, para esse mercado novo que você vai entrar no FM, você vai ser, por exemplo, o único. Você vai ser o único, vai ter um diferencial, ou às vezes um concorrente, mas um concorrente mais fraco, de um município vizinho e não pega tão bem. Você vai ter uma certa reserva de mercado. Mas você pode também querer manter por uma questão interna. Eu faturo bem, eu tenho um concorrente, mas é uma rádio importante, um bom segundo lugar. Ok, é justo. Mas você tem que olhar também para uma questão de portfólio. Porque muitas dessas rádios pertencem a sistemas, a grupos. Às vezes são grupos que já detêm 3 rádios na região. 2 FM e uma AM. Aí no AM faz um tipo de programação mais jornalística e no FM tem uma outra rádio que também faz. Só que está eventualmente pendurada numa rede. Faz o quê? Daí pode partir para outra bandeira, pode partir para uma filiação.
pode mudar o seu estilo. Uma coisa que eu convido aos radiodifusores a fazerem é, nesse sentido, não só olharem para o marketing, mas olharem para uma disciplina muito importante que é pesquisa, é a disciplina fundamental do marketing. Pesquisa. Terem a cultura de pesquisa, de investigarem. Às vezes não precisa ser um método de pesquisa caro. Porque eu não tenho dinheiro para contratar uma Quant, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas. Não tem problema. Você pode fazer entrevistas em profundidade, vivências. Tem modelos que são mais baratos. Mas é importante que exista curiosidade, que exista essa preocupação, essa prioridade. Se não fizer isso, fica muito mais difícil de acertar. A concorrência é enorme. É isso que o radiodifusor precisa estar atento. Mas uma coisa importante, puxando o gancho que o Morgado falou da questão da pesquisa, sendo mais simples ainda na questão da utilidade de ferramentas para o marketing, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes para saber o que eles entendem da banda B, o que eles procuram com a banda B. Então a gente primeiro fez uma pesquisa interna. Isso não teve custo nenhum praticamente. Claro. Para aí sim a gente chegar e trabalhar essa invasão no FM, ou saída para o FM de uma forma mais concreta, com uma base mais concreta. Então aí sim depois ir para o mercado, que inclusive as AMs que estão indo para o FM hoje, se elas tiveram o Ibope ano passado, zerou-se essa audiência. Então elas vão ter que ter tá zero. A Paiquerê em Londrina, que agora está com 2 Paiquerês, né? Sim. A Paiquerê FM 98.9 e a nova no Paiquerê 91.7. A 91.7, que está migrando, ela vai ter que contratar um novo Ibope. Ou ela vai trabalhar no escuro e trabalhar com o nome que ela ainda tem. Pois é. E o mercado nacional precisa de uma pesquisa. Então, é até um outro ponto que a gente pode entrar, não sei qual é o nosso tempo agora que está dando para o segundo bloco, mas a questão publicitária. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o próximo convidado, daí a gente volta falando da questão publicitária, né, na questão de migração, pode ser? Eu queria chamar também a atenção para como está a exigência do ouvinte também de rádio. Eu acho que é um ponto que a gente tem que ter um pouco mais de noção e discutir bastante. Quero chamar o nosso colega de redação aí diariamente, que é o Carlos Massaro. Ele vai dar um panorama também do que ele achou interessante no trabalho das rádios ao longo do ano de 2018, com foco inclusive nos grandes eventos aí de cobertura, como por exemplo a Copa do Mundo. Isso. Fala aí, Massaro. E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? É isso aí, quero parabenizar vocês aí por mais uma edição do Painel Tudo Rádio, né? Show de bola, convidados aí de peso, Fernando, Michel, também Daniel, Cristiano, os parceiros nossos, né? Grande abraço a vocês aí, ótimo painel. Bom, para mim, esse ano de 2018, eu acho assim, eu destaco muito a questão da Copa do Mundo, da cobertura da Copa do Mundo, né? Apesar de 2010, lá na África, terem ido, acho que foram 22 rádios que foram fazer a cobertura lá no Brasil, por ter sido no Brasil, óbvio, teve mais rádios. Mas esse ano foi lá na Rússia, né? Lá na Rússia tal, já um período aí, vamos dizer, acho que saindo do frio, né? E mesmo assim foram menos rádios, porém a cobertura, a abrangência das rádios aqui no Brasil foi bem maior, devido à parceria que outras rádios também fizeram com as rádios que tiveram direito à transmissão, né? Que adquiriram aí o direito de transmissão, e outras rádios menores também fizeram essa filiação, fora também das redes, né, das grandes redes aí que também fizeram a cobertura e levaram a Copa do Mundo para regiões que provavelmente não teria só televisão e às vezes nem televisão, né? Então eu acho que, para mim, assim, eu acho que o grande destaque de 2018 também, sei que vocês já falaram vários aí também, mas para mim acho que o grande destaque de 2018 foi a Copa do Mundo, foi a transmissão da Copa do Mundo, foi o rádio trazer essa abrangência maior no Brasil esse ano, né? Nós tivemos aí uma abrangência bem maior, cidades menores, cidades aqui mesmo, na região onde eu moro, região do interior de São Paulo. Acho que a gente teve aí uma boa cobertura da Copa do Mundo, tivemos aí afiliadas, né? Afiliada de rede, rádios que se afiliaram aí a outras retransmissoras também, que fizeram a transmissão. Então, esse ano foi bacana por causa disso. Além de outras coisas também, né? O investimento também no rádio aumentou bastante, né? Tivemos aí um aumento também do investimento de publicidade no rádio, enfim. Então, eu acho que esse ano foi um ano bacana para o rádio,
Apesar daí teve algumas complicações, mas foi bacana. A cobertura das eleições 2018 também foi fantástica, né? As rádios sempre trazendo os candidatos para fazer entrevistas, né? Praticamente quase todo dia numa rádio tinha um candidato fazendo entrevista, tanto dos candidatos à presidência da República, como também aos governos, não só do estado de São Paulo, mas todo o Brasil, né? Todos os estados do Brasil. A gente foi acompanhando pelo Tudo Rádio aí, sempre acompanhando as outras rádios, e a gente pôde acompanhar que todas as rádios, praticamente, a maioria das rádios inclusive do interior, levavam aí candidatos para fazer entrevista. Isso também achei fenomenal, achei fantástico, que o rádio também trouxe essa preocupação também, né? Trouxe aí essa preocupação com a eleição. Então, para mim, esses foram os grandes destaques do rádio agora em 2018. Eu quero desejar a todos aí um ótimo 2019, né? Que o rádio cresça ainda mais agora no ano de 2019 e que a gente possa estar junto aí realizando muito mais painéis, o painel tudoradio.com, e que a gente possa levar muito mais informações boas aí a todos. Então, a todos um ótimo, feliz 2019 e até lá, continue acessando aí o tudoradio.com. Um abraço a todos. Você está assistindo a 16ª edição do Painel Tudo Rádio. A gente está aqui em Curitiba, nas instalações da Rádio Banda B do Rio de Janeiro. Está participando com a gente Fernando Morgado, professor, especialista, consultor, um mestre do mercado do meio rádio também. Até depois você tem que explicar um pouco melhor o currículo, porque a gente não pediu isso no começo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Essa transmissão tem a parceria da CrossHost, né? Você que está precisando de streaming, soluções de tecnologia para transmissão, multiplataforma, fala lá com o Jailton. RF Media, do nosso amigo Robson Ferri. Conteúdo, ele produz o melhor conteúdo do Brasil para a sua rádio. Também multiplataforma também. Joga a bola agora, puxa aí, vamos lá. É o seguinte, a gente teve um período rápido aí na virada de ano que o Tudo Rádio deu mais atenção para o mapa da atualização que vocês estão convidados para acessar, que é uma atualização diária que o site faz sobre mudanças no espectro. Então, por exemplo, o que a rádio entrou, a rádio saiu, migrou, até RDS, tem informação até de RDS lá. E, paralelo a isso, a gente fez uma retrospectiva e colaborando com a conversa que a gente teve no último bloco, que a gente falou assim, demais a discussão fica mais focada em formato, em marca, em eficiência do que você está fazendo ao invés de tecnologia AM ou FM, porque é o seguinte, realmente a questão tecnológica ela evolui. A gente pega mercados mais maduros que o nosso em relação à preservação de espectro, que é o caso dos Estados Unidos, onde o AM pega que é uma beleza e não tem problema nenhum, você já começa a ter algumas dificuldades. Uma das matérias que a gente destacou foi que cabos elétricos deixam de ter a faixa AM nos Estados Unidos por causa de interferência. Então sempre vai surgir alguma dificuldade. É muito importante ficar atento ao conteúdo e à experiência do seu ouvinte, que é mais um gancho que eu queria puxar. Realmente a experiência do ouvinte ela está muito associada também à paciência e à tolerância que ele tem perante um produto, perante alguma situação que se ele se encontra. Então, por exemplo, no passado, até não muito distante, quando o mercado de rádio estava meio chatinho, o ouvinte ficava lá. Ele ouvia a rádio preferida dele, a concorrente, ok, e deixava lá de forma mais passiva. Hoje, com a oferta de tantas plataformas, talvez esse seja o maior receio, talvez aí esteja realmente a concorrência, ele não tolera uma rádio mais, digamos, chatinha. Ele vai consumir outro formato de mídia. Aí ele volta para o rádio. A gente tem pesquisas que mostram que ele volta. As rádios passam a oferecer algo diferente ou algo mais de interesse desse público, desse mercado, ele retorna para o rádio. Então a gente tem essa movimentação bem clara. Mas a tolerância do ouvinte em relação a uma programação mais ou menos ou uma experiência mais ou menos está bem baixa. Isso não serve só de alerta para o rádio.
para qualquer modelo de negócio, para qualquer modelo da economia, ela está com isso à frente dela. As pessoas estão com excesso de informações, né? Exatamente. Basta ver como a gente divide o nosso tempo e como é a nossa tolerância para algumas situações que a gente considera chatas ou não muito afinadas com a gente, né? Até uma coisa interessante que eu me peguei esses dias fazendo, apesar de a gente tratar rádio, eu estava em casa assistindo TV e ao mesmo tempo que eu estava assistindo o jornal, eu estava com o celular na mão lendo notícias. Ou seja, eu não estava assistindo TV. Então, eu estava consumindo talvez a mesma notícia, não percebi, daí que eu me atentei. Ou seja, a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Isso atrapalha até a questão de entendimento da audiência, até que ponto você ter 1 milhão de ouvintes por minuto, esse 1 milhão está dando o mesmo resultado que antes. O tal do engajamento. Engajamento, envolvimento, alcance, né? E até afinidade na questão do Ibope, que trata bastante disso. Sim. Então, são detalhes que a gente tem um perigo. Uma outra coisa que eu queria tratar rapidamente é do comportamento tá tudo muito à mão. Se você acessa seja uma rádio, um streaming pelo celular, é simples para você trocar. Você não gostou, você troca. É só bater o dedo no carro. Hoje os carros estão vindo com os controles no volante, ou seja, você não tira mais a mão para trocar de rádio. E a gente tem que tomar cuidado. Nosso conteúdo vai ser perfeito? Nunca. Claro, a gente vai escorregar, não existe perfeição. Mas são detalhes simples que talvez o radialista o gestor do rádio está deixando de cuidar, como o Morgado falou há pouco, questão do comunicador. A gente não encontra mais aqueles comunicadores que antes tinha até fã-clube. Não é verdade. Né? Carteirinha, tinha rádio que tinha carteirinha. Não vamos fazer isso hoje, claro, mas olha como era representativa essa participação do comunicador. Né? Eu acho que sempre tem esse exercício, o Morgado pode completar também, de a gente olhar para nós mesmos, como é o nosso hábito de consumo, para ver realmente que mudou. A gente está um pouco mais impaciente. E isso não é assim para todo mundo ficar desesperado, então tudo acabou. Não é exatamente isso, também gera oportunidades. Sim. Porque você pode atuar em mais frentes, né? Não sei o que você tem a dizer também, Morgado. Não, sem dúvida. Em primeiro lugar, de novo, né, da série Frases Óbvias, porém conhecemos pessoas que não estão lidando com estas frases da maneira como deveriam. Pois é. Primeiro é se conscientizar de que as coisas de fato mudaram, não é? Olhando para a própria rotina, mas olhando em volta. Porque muitas vezes também, e esse é um fato, nós trabalhamos em emissoras, muitas vezes, durante a nossa carreira, emissoras que falam para públicos que não fazem parte da vida da gente. Nós não estamos incluídos neles, não é? Então nós temos que fazer um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. Rádio é empatia, né? Rádio é diálogo e rádio é empatia. E entender desses públicos, por exemplo, os públicos mais populares, ou mesmo os muito ricos, verificar que realmente para todos a coisa mudou em termos de opção de consumo de conteúdo, em termos de tecnologia que está acessível. E, um detalhe, além desse aumento de oferta que vocês mencionaram bem, essa oferta ela também está mudando o seu caráter na forma como oferece, embala e até produz seu conteúdo. Em que sentido eu estou querendo dizer? Às vezes essa concorrência já existia, por exemplo, a televisão versus o rádio. A televisão está aqui no Brasil desde 1950. A televisão já não é novidade. Mas a forma como a televisão tem trabalhado, especialmente nos últimos 5 anos, mudou demais. Quando a gente pega a programação da TV Globo de manhã, ampliando cada vez mais a sua faixa ao vivo. Isso eu já falava lá em 2010. Olha, antes de trabalhar no próprio Grupo Globo, eu dizia para os radiodifusores, olha, fiquem atentos. Eles estão lançando um telejornal, na época era às 5 da manhã, já são às 4. Estão lançando um telejornal que é rádio na TV. Você olha um reloginho. São módulos de 15 minutos, a notícia repete, volta, é tempo, trânsito, serviço. E não deu outra. Vão aumentar de novo a faixa ao vivo, vão lançar novos programas de tarde, vão reformular a grade da manhã. É a televisão de sempre, fazendo rádio. Então... E um detalhe, Morgado, desculpa te cortar um detalhe, é que eu tenho percebido a questão do crescimento do conteúdo regional na TV, né? Sem dúvida. Que é a força do rádio, né? Que sempre foi, né? É o ao vivo, o regional e a variedade. As revistas ou
usando um termo bonito, o infotainment, né? juntar informação com entretenimento, que é a base do rádio popular. Né? Você pega, por exemplo, estamos aí na banda B, o Luiz Carlos Martins. É jornalismo com entretenimento. Eli Correia, tudo é isso. E não estou falando por achismo, estou falando porque eu vi isso acontecer, eu já estava no grupo na época. A TV Globo montou a grade da manhã olhando para o rádio. Quem puxou os dados de audiência que eles usaram para analisar lá fui eu. Eu me lembro, me lembro do dia. Olha, o pessoal da TV Globo está pedindo os dados, quer saber a audiência de rádio. São Paulo e Rio de Janeiro de manhã, num período tal. É um volume brutal de dados. Por quê? De manhã é o momento que o rádio lidera. Então, para a TV Globo poder se situar assim, onde é que tem audiência disponível? É no rádio. Então, parte para cima. Então, o radiodifusor ele tem que estar atento a isso. Que a realidade mudou por conta das novas tecnologias e também por conta das antigas, que mudaram a forma que trabalham. E a gente também tem que se mexer. A gente, rádio, tem que se mexer também. Nesse sentido, eu tenho visto um avanço grande de uma comunicação cada vez mais opinativa. O personalismo, eu acredito que está voltando um pouco para o rádio, inclusive nas rádios musicais, a gente tem percebido isso. A programação automática ela existe, ela é parte do negócio, ela, enfim, viabiliza, inclusive, a rádio no ar em momentos de pouco ou nenhum faturamento, isso é fato, mas a gente está vendo uma valorização, ainda que aos poucos, uma valorização dos talentos também para concorrer com esses meios, para concorrer com essas novas tecnologias e, retomando um ponto que já foi falado, né, gerar novos projetos comerciais, porque quando você tem talentos, você tem voz, você tem novas possibilidades de comercialização. Você pode fazer mais eventos, você pode fazer mais blitz, você pode fazer mais ponto de venda, você pode fazer mais testemunhal. Isso é rádio, não é? E se você não fizer isso, realmente você fica para trás. Vai ter a questão do cuidado, vamos puxar um pouquinho a migração, né? A questão do cuidado para quem está indo para o FM. Existe tem alguns detalhes diferentes na comercialização para o AM. Sim. Né? É preciso se atentar a isso. Quais são as possibilidades que a tua rádio vai ter agora com o FM? Até o que o som, a questão técnica, o que o áudio proporciona. Tomar esse cuidado. Eu vou ser até um pouco mais rigoroso. Eu tenho ouvido algumas migrantes na questão da qualidade do MP3. Né? O AM esconde aquela música com uma qualidade, mas na hora que você vai para o FM isso é gritante. Isso inclusive interfere, claro, na audiência e dá um susto naquele publicitário que está ouvindo a rádio. Ele fala, poxa, é experiência, né? Experiência em todos os sentidos. Eu acho que assim, também em relação a valores, a profissionais, é legal também até puxar o gancho das rádios de formato mais musicais, lembrar que elas também estão com conteúdos bem pontuais ali que dá uma personalidade para a rádio, mesmo que ela não tenha um comunicador principal ou que seja a principal atração, mas ela presta serviço também em algum caso, mesmo que ela seja essencialmente musical e tem mais uma pegadinha para a rádio musical. Gente, não tenham medo do Spotify, você só tem medo quando você não cuida da sua programação de musical. Então você tem que ter a vantagem que tem alguém que entende música e entende seu público fazendo aquela programação e oferecendo uma experiência completamente diferente no sentido de a gente pega muitos rádios grandes musicais fora do país também, que a sequência tem uma lógica. Você prende o ouvinte porque você vai entendendo qual é o momento daquele ouvinte e vai levando, conduzindo ele, assim, como se pegar na mão. Só tocando mais que pegar na mão do ouvinte. Isso também aproxima o ouvinte do rádio, deixa uma forma mais, na minha opinião, próxima, realmente deixa o rádio humano, né? Claro. Bom, a gente já está chegando também, já esgotando o tempo desse bloco, passa rápido, né? Então vamos fazer assim, uma brincadeira de até em 2 minutos. Morgado, o que você acha que acontece no geralzão com rádio em 2019? Melhora. Em comparação com 2018, melhora. Eu sou otimista, não digo isso motivado por qualquer razão política, ideológica, não é isso. Eu tenho percebido, por parte dos empresários, dos radiodifusores, um otimismo, mas um otimismo consciente de que
o mercado vai reagir, o mercado anunciante, e que as lições aprendidas durante essa crise econômica, elas vão permanecer. Que lições seriam essas? A questão da inovação, que nós falamos no começo, de lidar com as tecnologias de uma maneira mais consciente, mais racional e mais integrada ao negócio, e estruturas mais enxutas, e que possam voltar a crescer. Eu acredito muito que o rádio vai conseguir ter um ano melhor. Acredito no surgimento de novas emissoras. Já temos aí, agora, um sinal recentíssimo da Rádio Cidade, que é um retorno que uma parte da audiência do Rio esperava, desejava, apesar da Rio FM ser uma rádio popular, enfim, estava no outro segmento, mas a Rádio Cidade está aí, parece que volta em fevereiro, e temos essas outras expectativas para outros mercados. Enfim, a minha expectativa é positiva. Ótimo. Daniel? Também é positiva, também não colaboro com a visão de, independente de ser, abster a ideia de política, etc. A gente está tratando de uma situação que a gente vai acompanhando o termômetro do rádio. Durante muitos anos a gente participou de vários congressos, realmente parecia que o pessoal estava indo num funeral. E agora, pelo menos de um ano e meio para cá, você vê mais otimismo, vê pessoas interessadas em se profissionalizar, trocar experiências, assim, muitos falando que ainda estavam com muita dificuldade, mas já com outro ânimo, não, vamos fazer, vai acontecer, e acho que muito por causa disso e também porque existirá realmente um maior investimento e já cada vez está mais madura essa noção de que existe um cross-mídia não só na entrega de conteúdo, mas na área publicitária. Sim. Pesquisas, mais pesquisas, isso fica uma lição para nós de não só investir numa plataforma para anúncio quando você for fazer uma ação, mas o cross-mídia é muito importante, você tem que ampliar o alcance, tem várias situações lá que isso já mostrou cada vez mais eficiente e outros mercados mostram para a gente essas experiências também, estão bem avançados nisso. Então eu estou bem otimista em relação a isso por causa desse termômetro que o mercado de rádio tende a evoluir e acho que o pessoal está mais consciente do que se deve fazer. Eu também sigo na questão positiva, né? Uma coisa que a gente tem acompanhado nesses congressos que a gente até vai junto em alguns, e eu fico feliz quando uma pessoa apresenta cases, ou seja, tem gestores estudando o rádio. Sim. Tá parando o tal do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então são cases ou de sucessos, de negativos, sim, mas o rádio está sendo estudado. As pessoas, como você disse, estavam se buscando a profissionalizar. Se isso andar mais, continuar nesse ritmo, com certeza a coisa vai andar. A gente sobreviveu à crise do ano passado e do ano retrasado. Querendo ou não, foram 2 anos seguidos de... e o rádio tinha a crise própria dele, né? Sempre sim. Vem aquela lenda de que a internet ia acabar com o rádio, mataram o rádio um monte de vezes, né? As brigas comerciais de algumas praças também, a tal da disputa de preço, então tem várias crises nossas, né? Querendo ou não, apesar de eu achar que a migração ela puxa e faz com que o mercado se chacoalhe, né? Tem gente que vê isso como um problema, não, pelo contrário, eu vejo isso como mais uma situação gostosa de um desafio legal de se fazer, de conhecer a audiência, entre outras coisas. Então, bom, já que nós três vemos coisas positivas vão acontecer, né? Olha só a responsabilidade. Tem que acontecer. Bom, agradeço, Morgado, a gente agradece, Tudo Rádio agradece pela sua participação, disponibilidade de sair lá da areia, de jogar com a cervejinha gelada e entrar na sala só para conversar com a gente por volta de 1 hora. Obrigado, Morgado. Eu que agradeço muito o convite. Muito obrigado mesmo, Alexandre, Daniel. Muito obrigado a todos do Tudo Rádio, é um prazer e espero que esse papo nosso se repita mais vezes. Com certeza. Daniel? Eu quero só também fazer um merchan para todo mundo, convidar. Agora, finalmente, terminou uma novela chamada Android pra gente. Temos nosso aplicativo no Android, ele está na primeira versão. Inclusive, já testei. Valeu, Fernando. E a gente tem um detalhe, ele é a primeira versão e já tem várias atualizações com mais rádios disponíveis já programados entre janeiro e começo de fevereiro. Então a nossa ferramenta vai evoluir muito por causa da participação de vocês
E claro, no iOS também já estava disponível e tem mais novidades também para o iOS. Nós estamos atrás desse mundo conectado. E baixa ele como pela loja do Google? Loja do Google, acessa lá, acessa Tudo Rádio, também tem as informações, algumas curiosidades, até algumas dicas de como você transformar seu celular num radinho digital mesmo, online. Ok. Essa edição do Painel Tudo Rádio vai estar disponível, continua aqui no Facebook, na fanpage, sim. E vai estar disponível depois no YouTube e no portal também. Ok? Obrigado, gente. Feliz 2019 para todo mundo e sucesso. Um abraço. Valeu, Fernando.